Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Depois da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2025 pelo Governo, recebemos o patrão dos patrões, o Presidente da Confederação de Empresas, a CIP, está sob escuta. Armindo Monteiro, a proposta de orçamento assenta em duas grandes medidas. Uma é o IRC e a descida de 1 ponto percentual na taxa. As empresas são uma das grandes privilegiadas neste orçamento? Bom dia, muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto estar aqui na Rádio Observador. Este ponto é um ponto muito importante porque está sobretudo baseado numa ideia que a redução dos impostos sobre as empresas não é popular em Portugal. Eu digo isto porque a partir do momento em que há partidos que baseiam a sua não aceitação da redução da tributação que é reconhecido que é a mais elevada da OCDE e ainda assim não aceitam reduzir a carga fiscal sobre as empresas, é quase um bocadinho como dizer que a tributação sobre as empresas é para remissão dos pecados das empresas, ou seja, merecem ter uma tributação elevada. Mas essa carga fiscal é só por via do IRC que se baixa? Não é só por via do IRC, mas é um sinal muito importante. Nós precisamos de ter esta noção que neste momento há investimentos que estão a ser feitos um pouco por todo o mundo e um pouco relocalizados. Aquilo que estavam na Rússia, que estavam na Ucrânia, alguns estavam na China. Com estas tensões geoestratégicas, naturalmente que houve aqui um despertar no sentido que não podemos pôr a fábrica no outro extremo do mundo. Esses investimentos, muitos deles estão a ser relocalizados aqui em países bem próximos de nós. Uma taxa de 20% traz investimento estrangeiro para Portugal? Não traz. É precisamente esse o ponto. É que nós precisávamos de um sinal que realmente nós somos competitivos sob o ponto de vista tributário. Ora, qual é o empresário que, podendo escolher um conjunto de países mais próximos até do pulmão económico que é a Alemanha ou Irlanda, vai escolher um país periférico como Portugal? Sobretudo porque essas multinacionais normalmente não se preocupam, não têm o foco no mercado doméstico. É produção para certo, uma mas uma escala taxa global. de 20% não trazendo investimento estrangeiro, então o que é que o levou a assinar um acordo de rendimentos assente na descida de 1 ponto percentual da taxa de IRC? É um sinal. É importante nós termos bem esta noção. Nós vivemos hoje um momento excepcional. Este momento excepcional exigiu da CIP uma reflexão interna muito forte e devo dizer que depois de toda essa discussão a decisão foi tomada por unanimidade. A direção são 45 membros, o Conselho Geral são 71. E ainda assim, esta decisão foi tomada por unanimidade, no sentido de darmos um sinal de compromisso para o início de uma solução. Ou seja, entendemos que isto é um ponto de partida, mas não é um ponto de chegada. Mas foi-lhe prometido que iria descer mais ao longo da legislatura? Ou seja, foi-lhe garantido por Luís Montenegro que não ia ficar pela descida para 20%? Aquilo que está no plano do Governo era descer até 2015. Nós sabemos o que é que está no programa, mas o que eu estou a perguntar é se, para fazer aprovar os orçamentos... Depois foi mudado para 2017. Aquilo que foi pedido aos parceiros sociais foi uma formulação deste ponto no acordo de valorização salarial e crescimento económico, e os membros da concertação social, que subscreveram o documento, naturalmente, entenderam que deviam aceitar uma formulação suficientemente ampla para conseguir obter em sede parlamentar um compromisso que fosse viável. Ou seja, se o Governo prometesse determinada redução que depois não pudesse cumprir em sede parlamentar, naturalmente que o acordo morria logo ali. E por isso aquilo que aceitámos foi uma definição bastante ampla para conseguirmos acomodar todos um objetivo de início da redução, mas que não comprometesse essa negociação. Mas não sente que os parceiros sociais
podem ter sido usados, entre aspas, para o Governo tentar convencer o PS a aprovar o orçamento? Não, até pelo contrário, porque se nessa formação tivesse ficado aquilo que era a formação inicial, e a formação inicial estabelecia que em 2025 ia reduzir 2 pontos percentuais, aí sim, aí no fundo o Governo iria levar para a mesa de negociação com o parceiro político um acordo que dizia, bom, eu já tenho este acordo nos parceiros sociais, eu tenho aqui agora já uma latitude negocial mais reduzida. Pelo contrário, o Governo pediu que os parceiros concedessem essa latitude precisamente para encontrar em sede parlamentar uma solução. E os parceiros sociais entenderam isso e concederam-na. Mas no caso da CIP, vocês demoraram ainda algumas horas a anunciar que iriam subscrever. Porquê é que foi ali até à última? Foi mesmo na noite da véspera da assinatura? Foi exatamente porque havia 2 pontos que achávamos que não faziam sentido, e eu explico. Este acordo não é um acordo apenas de valorização salarial. Se fosse apenas um acordo de valorização salarial, as medidas estão lá para o salário mínimo, para o salário médio, para o conjunto de salários em Portugal, estaria resolvido. Mas aquele acordo chama-se valorização salarial e crescimento da economia. Ora, na parte deste pilar crescimento da economia, não temos naquele acordo medidas suficientemente fortes para permitir fazer essa transformação, que precisamos fazer, é urgente. Mas mesmo assim assinou. Não tínhamos. E por isso propusemos, então, 2 pontos que foram incluídos à última da hora. Um ponto é o ponto número 17, que estabelece como objetivo atingirmos 75% do referencial médio de produtividade na Europa. Mas há medidas para atingir esse objetivo? Não, e é por isso que acrescentamos o ponto 18. Não havendo tempo de se definirem ali, então está no ponto 18 definido que no prazo de 45 dias é criado eu sei que a palavra está gasta, o grupo de trabalho, task force está gasto, mas esta medida é muito concreta. É criar este grupo que irá apresentar um conjunto de propostas. E estas propostas não têm apenas a ver com pacotes financeiros, isto também está tudo muito gasto. Medidas concretas que permitam, efetivamente, nós darmos este salto quântico na parte económica. E diz assim, mas que exemplos? Neste momento, há investimentos que não estão a acontecer em Portugal, e é preciso dizê-lo publicamente, porque não há capacidade de decisão em tempo útil. Há projetos que fogem de Portugal quando os investidores se apercebem que não vão ter uma resposta inferior a 1 ano. Tempo é dinheiro, sempre se ouviu dizer. Para os empresários, mais ainda. Um projeto pode ser viável hoje, se não for implementado no tempo oportuno, pode não ser. Os governos têm falado na ser. Simplificação e na desburocratização e continuamos a pôr sempre essas medidas em cima da mesa? Já reparou que nós temos uma agência, para dizer alguma coisa, a Agência Portuguesa do Ambiente, onde passam muitos dos pareceres de localizações e licenciamento industrial. Está sem liderança, está sem presidente há quantos meses? Sim, já foi anunciado um novo, mas enfim, mas tem que haver regras, não é? Os investimentos têm que ter regras. Mas nós não estamos a defender, ao defendermos a simplificação, não estamos a defender um menor escrutínio. Nada disso. Nunca ninguém ouvirá a CIP pedir um menor escrutínio das regras e dos projetos. Mas deixe-me então voltar ao acordo de rendimentos. Assinou o acordo de rendimentos, então, por causa de uma promessa de criação de um grupo de trabalho. E pelo sinal que já é dado. Este momento, eu diria que assinamos por 3 razões. A primeira é que reconhecemos neste acordo, e agora materializado no orçamento que ontem foi apresentado, o início de um caminho. Há 10 anos que não se falava em redução da carga tributária sobre as empresas. E é preciso dizê-lo, é um início, às vezes é difícil. E portanto, queremos, naturalmente, no momento em que pela primeira vez está na agenda a redução efetiva da tributação sobre as empresas, naturalmente, que é um sinal que nós queremos reconhecer. O segundo ponto é que percebemos que a capacidade entendendo como disponibilidade negocial do Governo é reduzida por não ter uma maioria parlamentar. E por isso não podem prometer o que não podem depois construir. E vimos naturalmente do lado da oposição que não tem havido este esforço de convergência para suster uma maioria que permita efetivamente ir mais longe. E por isso, por compreensão disto, e também
por esta promessa, conforme refere, de se levar para a frente um conjunto concreto pós-orçamental de medidas na área económica, sim, por estas razões nós achamos que estavam reunidas as condições para sermos, mais uma vez, um foco de responsabilidade no país. E não foi por temer ir a eleições? Esse é um ponto também importante. A ideia das eleições, neste momento, nós achamos que estamos reféns de uma lógica político-partidária, em que aquilo que se procura é acomodar os interesses político-partidários, quando o que é preciso é acomodar os interesses do país. Não é a mesma coisa. Nós gostávamos de ver, da atitude dos responsáveis políticos, este sentimento de interesse do país. E às vezes o que nos parece que estamos a assistir é apenas perceber quem é que tem vantagem, um bocadinho como se fosse uma corrida de Fórmula 1, quem é que consegue ficar na pole position para umas supostas eleições legislativas que aí venham e como é que eu fico melhor posicionado na grelha de partida. Ora, isto é utilizar a economia e os portugueses como instrumento de disputa eleitoral e de interesse político-partidário. E isto pode-se pagar caro. Nós comprometemos em aumentar salários em sensivelmente 20% nos próximos 4 anos. Estamos neste momento com tensões geopolíticas em todo o mundo. Estamos com países que eram pulmões económicos, como é o caso da Alemanha, que está neste momento a mostrar sinais de fadiga. Temos países com crise na liderança, como é o caso dos Estados Unidos, ou pode vir a estar, ou a França. Ou seja, o que eu quero dizer é que estamos com desafios tão grandes e aqui estamos aparentemente entretidos numa disputa que às vezes, sinceramente, não é uma disputa. Eu não estou a dizer que os partidos não têm direito a fazerem estas tentativas de aproximação. Essa fragmentação parlamentar foi resultado dos votos dos portugueses. É exatamente isso que eu queria dizer. O ponto é os partidos interpretarem que o projeto de sociedade para Portugal deve penalizar as empresas. Este sentimento é que é um sentimento que não vemos expresso na sociedade. Eu não vejo na sociedade que os portugueses sejam contra a redução da tributação. Não vejo na sociedade que os portugueses sejam contra o crescimento da economia. E, portanto, esta interpretação que os partidos fazem, que é popular, dá votos ser contra as empresas, isto é que é para mim... Mas teve conversas com Pedro Nuno Santos durante já o mandato na CIP. Viu relutância do líder do PS em descer a carga fiscal para as empresas, nomeadamente pela via da taxa do IRC? Por vezes... Foi-lhe sempre mostrado essa relutância? Eu tenho visto as declarações públicas e prefiro referir-me às declarações públicas e não às conversas privadas que tenho com o secretário-geral do Partido Socialista, mas eu tenho visto e tem-me surpreendido as declarações públicas que o Partido Socialista nunca poderia aceitar mais que uma redução de 1 ponto em toda a legislatura, 1 ponto na tributação das empresas em toda a legislatura. Isto tem-me surpreendido, assim como tem surpreendido a ideia de que nunca o Partido Socialista poderia aceitar uma tributação sobre as empresas a 7%. Isto faz realmente parecer que tem que haver uma tributação, uma penalização sobre as empresas. Ou seja, imagine que tínhamos folga orçamental de todo o género e feitio. Nós aceitávamos a redução no IRS, e a Confederação naturalmente acha que também deve haver uma redução no IRS, aliás, dissemos que até devia ser prioritária a redução do IRC, mas que também se olhe para as empresas como sinal que as empresas contam. E por isso, esta interpretação que os partidos fazem, que é popular ser contra a redução da tributação exagerada das empresas, isto confesso-lhe que me surpreende. Qual é o projeto de país, o projeto de sociedade que tem como mote que haja uma tributação asfixiante sobre as empresas? As empresas não precisam ter margem, não precisam de aumentar salários, não precisam de transformação digital, ambiental, internacionalização, sofisticação do seu modelo de negócio, esta capacidade de mudarmos o paradigma da economia. Precisamos. Isso é feito à custa de quê? De cada vez mais retirar para o Estado aquilo que deveria ficar nas empresas para que as empresas realmente tivessem capacidade de crescimento. Eu, numa palavra, diria que, de facto, quase parece que as empresas devem ter uma tributação elevada, porque isto é quase um bocadinho como se fosse para a remissão dos pecados das empresas. Ou seja, as empresas merecem
pelos erros e pelos pecados que têm. Isto é uma visão errada. Sente quando fala com Pedro Nuno Santos? Este que sinto quando falo quando vejo, não é quando falo, é quando vejo algumas declarações dos partidos à esquerda, não estou a referir apenas do Partido Socialista, porque aqui ao lado... Mas o Partido Socialista é que interessa agora para esta equação orçamental, não é? Aqui ao lado, em Espanha, mesmo partidos que ainda são mais à esquerda do Partido Socialista, convergem num ponto. Podem ter todas as diferenças ideológicas, mas há uma vontade de preservar o tecido empresarial porque é a base de criação de riqueza. E este é o sentimento que é com frustração que eu confesso, é o sentimento que não vejo no debate partidário em Portugal. E noutros países onde também há forças de esquerda, há forças do centro, forças de direita, mas convergem num objetivo. O Armindo já disse que agora na concertação há um quarto elemento, que é o Parlamento, o facto do Governo não ter maioria absoluta. Não sente que isso, de certa maneira, pode esvaziar o papel da concertação e dos parceiros sociais? Eu creio que não esvazia, pelo contrário, até o reforça. É uma regra democrática e aqui aceitarmos que um governo seja minoritário é uma expressão do voto dos portugueses. Portanto, eu acho que isso devemos aceitar com naturalidade e devemos aceitar até habituarmos-nos a isso, porque a maioria dos governos por esta Europa fora é feita de governos minoritários. O que vejo nos outros países é que, apesar de serem governos minoritários, conseguem encontrar bases de entendimento. Nós aqui é que somos binários. É tudo ou nada. E esta atitude do tudo ou nada é que tem sido o nosso impeditivo para fazermos uniões e fazermos pactos verdadeiramente estratégicos para o desenvolvimento do país. E isto verifica-se noutros países. E nós, parece que só podemos evoluir, isto naturalmente é sempre uma tentação para os portugueses darem maioria aos partidos, porque percebe-se que se não houver uma maioria absoluta num determinado partido, que de facto não há decisões. E queria ver Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos a fazer esse pacto para o país. Eu creio que Portugal exige esse pacto para o país, Beatriz. Nós não podemos ter esta ideia que nós nos alimentamos de política. E a política hoje está demasiado presente, e sobretudo a pequena política partidária. Se for uma política de projeto de sociedade, eu tenho respeito por isso. Política no sentido elevado do termo, eu tenho respeito por isso. Agora, se for aquela política mais de partido, mais de ganhozinhos, de vantagens, de pequenas vantagens eleitorais, sinceramente, acho que o país está a pagar um preço demasiado caro para assistirmos a estas coreografias políticas. Não há espaço para isso. E por isso eu gostava, a bem de Portugal, que, naturalmente, todo o debate democrático, todo o debate ideológico, mas verdadeiramente a ideologia que nós temos estado a discutir em Portugal, não creio. Não vejo projetos de sociedade assim tão diferentes. O que vejo é táticas para fixar determinados eleitores, determinadas bases eleitorais, e tudo que, quando seja tática, vai-se pagar muito caro, porque naturalmente nós estamos a entrar dentro de uma linha não do que o país precisa, mas do que os partidos precisam para as suas bases eleitorais. Já voltamos à conversa com Armindo Monteiro, ainda vamos abordar outras medidas inscritas no Orçamento do Estado. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores. Por dentro,
e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Voltamos à conversa com o presidente da CIP, Armindo Monteiro. Num artigo de opinião no Público, escreveu que, e agora cito, querem a todo o trance fazer-nos acreditar que é possível dar tudo a todos. A crítica é a quem? A base da demagogia e a base do populismo é precisamente essa ideia de responder com soluções simples a problemas complexos, em soluções imediatas a problemas que demoram tempo. A base principal é esta: não é possível criar o que não se distribui. E um país que acredita que é possível distribuir o que não se cria é o tal país que não quer de ser imposto sobre as empresas. E por isso esta ideia é uma ideia que me parece que tem havido no debate em Portugal, sobretudo este taticismo para se querer dar tudo a todos, porque se compra com isso vontade eleitoral. Ora, as empresas não votam. E como as empresas não votam, as empresas podem ficar preteridas nesta disputa eleitoral. Mas está também a incluir aí o governo de Luís Montenegro? Eu creio que o governo, sendo um governo minoritário, não está, digamos, impune desta disputa. Também tem cedido um pouco a esta necessidade de conquistar votos. Mas, ainda assim, nesta questão da redução da carga sobre as empresas, é o único que, efetivamente, juntamente com a Iniciativa Liberal, que tem puxado para esta necessidade de uma redução dos impostos sobre as empresas. Mas nesse artigo diz que, e cito, está em curso uma política orçamental expansionista para salários e pensões, benesses sociais e dotações públicas, contrasta com o mundo em convulsão. O que é que acha mal que se tenha feito? O aumento das pensões, os aumentos dos professores, das forças de segurança? Nós somos um país pobre. É preciso nós partirmos desta base, porque termos um banho de realismo só nos faz bem. Nós somos um país pobre. Devemos ficar prostrados com isso? Pobre no contexto europeu, naturalmente. Devemos ficar prostrados com isso? Não. Porque todos os nossos relatórios dizem que Portugal vai crescer de X valor e depois acrescenta-se esta frase que é terrível: abaixo do seu potencial de crescimento. Isto é terrível, porque se não estivesse lá, nós tínhamos era que aceitar. Estamos a crescer o que é possível. Agora, quando se diz abaixo do potencial de crescimento, quer dizer que nós podemos crescer mais, nós podemos ser mais ricos do que somos. E por isso nós precisamos de promover todos esses aumentos salariais que acabou de referir. Porque, efetivamente, é importante que haja qualidade de vida em Portugal. Mas, como se diz, a riqueza não nasce nas árvores, não cai do céu. É preciso criar essa riqueza. E aquilo que a Confederação tem dito é: vamos lá então apostar na subida de salários, vamos lá apostar no aumento dos fatores de produção mais qualificados, mas só dizemos uma coisa, que é um banho de realismo, mas para que isso aconteça, tem que a economia crescer. E por isso, tal como estamos disponíveis para um pacto de aumento de salários, também pedimos que esteja o país disponível para um pacto de crescimento económico. Mas esta segunda parte, aparentemente, que é mais difícil, porque é muito mais difícil criar do que distribuir, esta segunda parte nós vemos muitas vezes sozinhos no deserto. Ou seja, ainda que haja compreensão no discurso, depois essas medidas não aparecem no dia-a-dia. Percebemos, de novo, isto é uma justificação que naturalmente o Governo pode sempre utilizar. Não tem maioria e, portanto, queria ir mais longe. O que nos Mas aqui surpreende... está a criticar especificamente a despesa pública, nomeadamente em pensões e salários. Alexandre, já reparou que já subiu 10 milhões a despesa pública? Neste ano, esse orçamento, o tal orçamento equilibrado, prevê mais 10 mil... Perdão, não é 10 mil milhões. Prevê mais 10 mil milhões de aumento de custos de despesa pública.
O outro ano foi mais 12. Não é 10, será 8 ou 9. Foi 12. Nós podemos continuar a aumentar a despesa sem, de facto, pedir contas ao Estado, pedir justificação. Nós continuamos a ser 10 milhões de portugueses. Estamos melhor servidos hoje que estávamos há 1 ano, há 2, há 3, há 4, há 5. Não estamos. É a nossa conclusão. Então, o que é que estamos a pedir? Estamos a pedir mais eficiência no dinheiro dos contribuintes. Mais eficiência naquilo que é. É verdade que muito dessa despesa acaba por chegar às empresas, por via do consumo privado e público. Mas nós aqui precisamos de ter uma ideia de dinheiro, que nem todo o dinheiro se transforma, muito dinheiro se perde. E é importante nós começarmos a fazer como democracias mais elevadas, mais desenvolvidas, que é pedir contas do dinheiro que é entregue ao Estado. Porque este dinheiro não é um dinheiro... Nós não podemos entrar aqui em abstrações intelectuais, que é o dinheiro é um bocadinho etéreo, é aqui um esoterismo. Este dinheiro é retirado ou às famílias ou às empresas. E é com este dinheiro que é retirado às famílias e às empresas que nós entregamos ao Estado para, naturalmente, o Estado nos fornecer bens e serviços comuns. Achamos hoje que temos bens e serviços de qualidade, achamos hoje que, de facto, na área da saúde, da educação, na área da defesa, na área da justiça, nós estamos bem servidos. Bom, estamos bem servidos, pois, naturalmente, que todos nós nos sentimos muito confortáveis a pagar para essa cidadania, essa capacidade de vivermos em comum. Agora, se isso não está a acontecer e sistematicamente as despesas públicas aumentam, pergunta-se, não é a altura de os cidadãos começarem a pedir realmente satisfação do dinheiro que nós entregamos ao Estado? Eu creio que sim. Acha que o Governo deveria prescindir do equilíbrio das contas públicas e admitir algum déficit para melhorar a vida das empresas e das famílias? O equilíbrio das contas públicas é de louvar. Nós não podemos cair naquela ideia que já tivemos e já pagámos caro, que a dívida gere-se, não se paga. Não. A dívida paga-se e agora, felizmente, estamos com taxas de juros relativamente baixas, significa que não são um consumidor muito significativo das nossas receitas. Mas nós já tivemos tempo em que aquilo que era o custo do serviço de dívida era muito significativo. E não nos podemos esquecer disso. Nós não podemos ter memória curta. Por isso, a resposta não pode ser outra que não um veemente é necessário que as contas estejam certas. Isso é fundamental. O que é necessário discutirmos de forma de uma forma aberta é: estamos efetivamente a fazer a despesa pública onde deve ser feita e, sobretudo, um aspecto: não confundir o que é despesa com investimento. Nós achamos que há espaço, deveria haver espaço, para que muito daquilo que é aplicação de recursos se fosse para investimento. E aquilo que vemos é que não é para investimento, é, sobretudo, para despesa. E aqui é, naturalmente, uma divergência. Vamos falar aqui de outra medida que está no Orçamento do Estado, que é o incentivo em sede de IRC, criado no Acordo de Rendimentos para a valorização salarial. Quando foi criado em 2023, só chegou a pouco mais de 500 empresas. Corre-se o risco de se estar a legislar e continuar a legislar só para alguns? Só para algumas empresas, no caso? Corre-se esse risco. Medidas que podiam ter um efeito muito positivo acabam por essas amarras, acabam por não ter esse efeito positivo. Tocou bem nesse aspecto que é muito relevante. O outro ano, apenas 500 empresas tiveram esse benefício. Este ano está incluído também uma majoração que foram colocadas tantas amarras, tantas limitações, que eu temo que ainda continuam a ser impraticáveis. Ainda continua a ser impraticável. Porquê? Portanto, esta medida não serve para nada, é isso? Porque se a economia não crescer, é importante nós termos esta ideia que em Portugal nós temos conseguido acomodar aumentos salariais, mas que a economia não tem crescido ao nível dos aumentos salariais. Se não conseguirmos inverter isso, se a economia não permitir fazer isso, vai ser um problema. Normalmente pensa-se nas grandes empresas. Eu queria dar um exemplo de uma empresa que é igual a 93% das empresas em Portugal. Nós, mais de 400 mil empresas faturam até 150 mil euros. Muito pouco. E tipicamente têm até 3 trabalhadores. Normalmente o empresário e mais 2 trabalhadores. O que é que acontece se nós aumentarmos o salário de 2 e a economia não crescer? Vamos reduzir o salário do terceiro. É uma questão de matemática.
ou bem que a economia cresce e permite acomodar o aumento dos 3 salários, ou a economia não cresce e é feita à custa da margem, ou seja, do tal terceiro salário. Este sentimento é preciso nós termos como base, porque normalmente quando pensamos, entramos numa abstração intelectual e pensamos sempre nas 1.000 ou 1.300 grandes empresas que temos em Portugal. Essas empresas são fundamentais, devíamos ter mais. Mas o facto de termos um imposto progressivo do IRC, que não conheço nenhum país que tenha imposto progressivo sobre as empresas, estamos naturalmente a dizer não vale a pena crescer. Pelo contrário, se chegar a um determinado limite é bom que transformem em 2 empresas. Isto é completamente contrário àquilo que mais precisamos, que é empresas fortes, empresas globais. Já viu que em 50 anos de democracia não temos uma única empresa global no mundo? Não temos uma. Não temos nenhuma empresa. E por isso a sua questão é muito pertinente, porque no fundo estamos a criar medidas que depois na prática não se aplicam. O 15º mês é outro exemplo? É outro exemplo, exatamente. Esta medida, que é uma medida que ficou estabelecida para que as empresas pudessem fazer chegar um prémio. Não se confunda isto com aumento salarial. É um prémio. Pois muito bem, o que é que este prémio, que é voluntário para recompensar bons desempenhos, o que é que obriga para que possa ser praticada? Subir todos os trabalhadores na empresa ao nível de 4,7%. Pergunto, numa empresa não haverá sempre diferenciação? Não haverá sempre alguns trabalhadores que merecem mais e outros que merecem menos? Não deveríamos estar a falar de um aumento médio? Creio que estão de acordo. Mas ao estabelecer que todos têm que ser aumentados, mesmo aqueles que até se calhar têm pouca assiduidade, se calhar têm pouco compromisso com a empresa, se calhar pouco focados na sua atividade, mesmo esses têm que ser aumentados para que possa entregar prémio àqueles que efetivamente o merecem. Portanto, não faz sentido nenhum. Portanto, não vai acontecer esse prémio salarial. É uma medida que podia ter, seguramente vai acontecer a uns quantos, mas podia ter um efeito muito maior, porque pela primeira vez, e eu queria registar isso como positivo, pela primeira vez em Portugal é possível atribuir um prémio sem que o Estado diga eu quero a minha parte. Mas não acha que vai beneficiar as empresas que atualmente já têm capacidade para pagar prémios de produtividade? Acaba por ser difícil, porque este tem que ser cumprido, isto que eu estava a dizer, que é aumentar todos ao nível de 4,7. Se disser assim, então, mas tem que haver um aumento médio. São empresas que se calhar a partida têm essa capacidade e portanto beneficia aquelas que mais capacidade têm, não? Beatriz Ferreira, o problema aqui não é uma questão de capacidade, é uma questão de gestão de recursos. Se eu precisar na minha empresa fazer uma gestão de recursos, eu tenho que conseguir distinguir bons desempenhos de desempenhos piores. Se eu estabeleço que a regra tenho que aumentar todos por igual, isso não me vai permitir um desempenho e uma gestão de recursos humanos que, de outra maneira, tinha aqui um bom instrumento para o fazer. Ou seja, não mas o 4,7 é um aumento mínimo, não é? Mas tem que ser um 4,7. Ou seja, foi ontem anunciado que o aumento para a função pública é 2. Ora, mínimo 2%. Estamos no mesmo país. Portanto, aos funcionários do Estado é-lhes dito que vão aumentar 2% e aos funcionários que não são do Estado é dito que têm que aumentar 4,7% para poderem receber um prémio. Há aqui qualquer coisa, portanto, nós aceitávamos e achávamos que isso é que fazia sentido, precisamente para não confundir aquilo que é uma medida de produtividade com uma medida de aumento de salários. Nós aceitávamos que, naturalmente, pudesse, primeiro, ao trabalhador a quem é pago um prémio, que tinha que necessariamente ter tido um aumento de salário. Para quê? Para não se confundir uma coisa com a outra. Estamos de acordo. Primeiro um aumento de salário e depois o prémio. Agora, para eu dar um prémio a uns quantos, tenho que aumentar todos. Está contra que seja para todos. Exatamente. Olha, uma das, além do IRC, outra das medidas deste orçamento é o IRS jovem. Aliás, é um orçamento para os jovens, já foi apelidado. Acredita que terá essas taxas de imposto mais benéficas para os jovens? Acredita que terá o tal efeito pretendido de reter os jovens no país? É por essa via? Ou é mais eleitoralista? Eu acredito que esta medida é uma medida que, sendo boa, não é aquilo que se chama, em linguagem comum, uma bala de prata para resolver o problema. Porquê? Um jovem não fica em Portugal apenas
pela questão de ter uma redução tributária. Mas é importante porque a redução fiscal faz com que aproxime o valor que a empresa paga daquilo que ele recebe. Portanto, há claramente um ganho, por uma razão simples, e dou um exemplo. Houve uma empresa que se deslocalizou recentemente de Portugal para um outro país, onde basicamente manteve o mesmo nível salarial, mas todos passaram a receber, em média, mais de 30%. É significativo. Porquê? Porque, embora as taxas sejam as mesmas, nesse país aplica-se com níveis, intervalos muito mais elevados. Ou seja, eu utilizo as mesmas taxas para tributar níveis de rendimento muito mais elevados. Portanto, não é de menos importância nós querermos, em relação aos mais jovens, estabelecer um regime que, de alguma maneira, lhes diga vão pagar menos imposto e, por essa via, vão ter mais rendimento. Portanto, essa é uma medida que nós apreciamos e achamos que está no sentido certo. Nós tínhamos proposto uma medida um pouco diferente, que era isentar os primeiros 100 mil euros de rendimento ganhos por um jovem, com uma limitação por ano. Ou seja, achamos que isto tem que ter limitações. Mas não punhamos a limitação no montante, não nos escalões. Porque nós, ao pormos nos escalões, estamos precisamente a não chegar àqueles que até podem ter uma propensão maior para irem, que são aqueles que ganham mais, mas que também são mais disputados lá fora. Mas respondendo à sua pergunta, não basta isto. Muitos jovens imigram não é apenas pelo salário, é pelo projeto de vida. Claro que o salário é importante para o tal projeto de vida, mas é projeto de vida. Onde é que vão ter melhores condições de vida? Onde é que vão ter melhor serviço de saúde? Onde é que vão ter melhor serviço de educação para os filhos, para criar os filhos, para desenvolver os seus projetos de vida? Onde é que vão ser mais estimulados nas suas empresas? E nós aqui, enquanto empresário, enquanto líder de uma confederação, é preciso dar a mão à palmatória. Nós ainda não conseguimos, em Portugal, desenvolver projetos empresariais que sejam suficientemente estimulantes para que muitos desses jovens profissionais que vão procurar lá fora desafios profissionais que cá ainda não têm. Porquê? Porque nós ainda não conseguimos construir esse modelo de sofisticação de projetos empresariais que permita que às vezes as pessoas se sintam estimuladas para desenvolver cá esse projeto. Mas este IRS jovem, com este IRS jovem não se pode correr o risco das empresas contratarem trabalhadores jovens com um salário base mais baixo do que aquele que oferecem atualmente, porque sabem que o salário líquido vai ser maior? É preciso vigiarmos isso e para que isso não aconteça. É importante que se tenha esta ideia que do lado dos empresários não é só anjos, mas também não é só demónios, ou seja, estas questões são questões que... Mas pode haver esse risco, é isso? Pode haver esse risco, porque aí teríamos de chegar àquela ideia que então este país não é para velhos, ou seja, iríamos então a fazer uma política de recrutamento até aos 35 anos e quando chegasse aos 35 anos iríamos mudar. Portanto, há medidas nesta... E acha que isso não vai acontecer? Porque a própria medida introduz limites a isso. Porque começa com isenção a 100% e vai reduzindo. Vai diminuindo. E acha que esta formatação do IRS jovem como ficou é preferível àquela proposta inicialmente por este Governo? Eu creio que sim. Eu creio que esta formatação com os inputs da medida do Partido Socialista é melhor que aquela que estava inicialmente prevista. É melhor porquê? Olha, primeiro porque não tem um custo orçamental tão violento como tem esta medida. E precisamos avaliar. Todos nós estamos convencidos que ela pode ter um efeito positivo e estamos esperançados que assim seja. Mas ela tem que ser avaliada. Tem que se perceber se esta despesa fiscal efetivamente tem contrapartida na medida positiva. Num segundo aspecto que também permite é que todos os jovens podem beneficiar dela. E a anterior estava um bocadinho mais exclusiva num determinado segmento. Mas ainda assim, esta medida exclui os jovens de mais alto rendimento. Ora, há alguma razão para excluir os jovens de mais alto rendimento? Não são precisamente esses que vão ser mais tentados em projetos lá fora? Eu diria que sim. Então, esses desprotegemos? Então, só queremos proteger os outros de mais baixo rendimento? Eu creio que é uma discriminação que estamos a fazer em relação aos jovens profissionais, discriminando precisamente aqueles que têm mais capacidade ou que têm, porventura, mais requisitos válidos junto do mercado. Mas também não se está a dar o sinal que as empresas devem contratar pessoas até aos 35 anos e que a partir dos 35 anos
podem ir procurar outras... Não, se fosse constante a redução, eu imagino que isso podia ser lido assim, mas não é. No primeiro ano de atividade tem uma isenção total e vai diminuindo até chegar aos 35 anos, ou seja, na fase final já tem uma tributação quase idêntica a quem tiver 36 ou 37, ou seja, há um estímulo para os primeiros anos de entrada no mercado de trabalho, mas depois esse estímulo vai naturalmente ficando mais diluído. Por isso é que eu acho que a nossa proposta era uma proposta mais razoável, porque tinha 100 mil euros, ou seja, quem atingisse os 100 mil euros podia até atingir em 5 anos, mas digamos que esse contador ficava preenchido e não havia mais esse benefício. Assim, desta maneira, é um pouco diferente, mas acredito que conseguimos evitar esse receio, precisamente porque ela é gradual, vai perdendo intensidade no desconto, digamos, do imposto. Mas pode haver desigualdades grandes dentro das empresas, entre pessoas que tenham 36 anos e outras que tenham, ou estejam a entrar na empresa, ou tenham cerca de 30 anos? Isso sim, mas também é importante... Como é que as empresas podem lidar com isso? Isso sim, mas também é importante que nós consigamos dar este sinal, ou seja, é um sinal forte que a sociedade está a dizer. Os mais jovens têm que, efetivamente, um bocadinho como já há muitos anos Almada Negreiros dizia, vós, ó geração, desenvolvei em pátria portuguesa o ideal das vossas juventudes. E nós muitas vezes estamos a desenvolver o ideal das juventudes fora. E nós não podemos ser um país com um envelhecimento como está a acontecer. Nós não podemos ser um país com a pior relação entre as novas e as gerações mais séniores. Isto vai ter consequência na questão do sistema de pensões, tem consequência na questão das contribuições para a Segurança Social, na sustentabilidade da Segurança Social. Portanto, o reter os mais jovens é, de facto, uma missão que o país inteiro deve considerar como importante. As empresas terão que conseguir arranjar uma forma de conjugar estes dois ativos, os ativos com mais experiência, que são também muito importantes, com um ativo que não tem essa experiência, mas que pode ter mais energia para atingir determinados objetivos. Eu creio que nós nos desabituámos de pensar que os mais séniores continuam a ter um lugar muito importante nas empresas e, sobretudo, no momento em que a nossa longevidade está a aumentar, e ainda bem, porque isso é uma conquista civilizacional, mas está a aumentar, mas não estamos a conseguir que vivem mais tempo, mas não vivem melhor. Pelo contrário, vivem mais tempo, mas pior. Nós estamos a criar, de alguma maneira, uma nova geração de pobres, que são aqueles que, se nada for feito, e nada for feito é, por exemplo, reter jovens, se nada for feito, o Aging Report, que é um relatório da União Europeia, estabelece que, se nada for feito, nós vamos ter uma taxa de substituição inferior a 40%. Ou seja, a relação entre a primeira pensão e o último salário, 40%. É possível viver com 40% do último salário durante vários anos? Também é isto que nós precisamos de encarar. Mais uma vez, não é uma medida eleitoralista, ninguém fala disto, porque todos ficam muito satisfeitos com o estado atual, não dá votos cada vez que nós falamos em pensões, mas já alguém fez esta reflexão. Hoje nós temos sensivelmente mais 1 milhão de imigrantes que entraram no sistema e por isso estão a contribuir com as suas contribuições. E por isso houve aqui um acréscimo das receitas da Segurança Social. Alguém se deu a conta da parte digráfica, ou seja, a contrapartida disso, quais são as obrigações que a Segurança Social está a criar de pagar reformas a esse que começaram agora a contribuir? Ninguém fala nisso. Porque se nós fizéssemos, de facto, aqui um confronto entre as entradas e depois as obrigações para o futuro que nós estamos a contrair, seguramente que a nossa Segurança Social não está mais forte. E vê neste governo a disponibilidade para não só discutir, mas passar para a ação e não colocar as conclusões do Livro Verde da Segurança Social na gaveta? Precisamente, refere bem, as conclusões do Livro Verde da Segurança Social é muito claro em relação àquilo que é necessário ser feito. A questão é que nós, como estamos a entrar em
sucessivos períodos eleitorais, tudo o que sejam transformações necessárias que o país tem que fazer, todas as transformações que de alguma maneira colidam com o objetivo de dar boas notícias e só boas notícias aos eleitores são adiadas para segundo plano. E é preciso um governo que tenha a coragem de dizer aos portugueses, olhos nos olhos, aquilo que não está bem, que contribua para a literacia, que em muitos casos é utilizada para amarrar o eleitor, fazendo ter medo de transformações. E é preciso um governo corajoso que dê esperança aos portugueses, que diga, há aqui um problema, vamos resolvê-lo. Está aqui esta dificuldade, vamos construir para uma solução. Porque se assim não for, se perante o problema não for apresentada uma solução, naturalmente que estamos a fazer aquilo que muitos partidos fazem, sobretudo em economias mais pobres, mais frágeis, que é alimentar a subsídio-dependência, alimentar esta ideia do Estado Social que a todos vai resolver tudo. E eu gostava que nós em Portugal criássemos sobretudo uma sociedade empreendedora em que tivéssemos portugueses que naturalmente contassem com a rede de proteção do Estado, sendo necessária, mas que o Estado os incentivasse a fazer por si, a terem essa atitude de encarar a iniciativa como uma iniciativa que depende de cada um e que naturalmente o Estado estará para ser essa rede de proteção. Mas aquilo que tenho visto é um Estado que de alguma maneira amarra este cidadão e amarrando acha que dessa forma conquista mais facilmente o seu voto ou prometer-lhe soluções. Uma última questão sobre o Orçamento do Estado. Fez bem o Governo em descongelar o congelamento da taxa de carbono e por essa via aumentar os combustíveis? Fez. Nós precisamos de fazer várias transformações. Essas transformações são transformações muitas vezes que são naturalmente uma exigência para as empresas. Estamos de acordo. É mais fácil não fazermos nada. Mas nós vemos, e não somos inconscientes, que precisamos de uma transformação ambiental, não por sermos moderninhos, mas porque, de facto, temos que ter uma consciência que temos este planeta e temos que o preservar. Agora, aquilo que eu gostaria era que isto fosse a um nível global, porque nós aqui em baixo temos fronteiras, mas lá em cima, digamos, na atmosfera, não temos estas fronteiras dos países. E de que nos adianta, muitas vezes, nós termos aqui campanhas e exigências muito fortes que restringem muito a nossa capacidade industrial, e que não estou a falar só de Portugal, estou a falar na Europa, mas depois chegam às fronteiras da Europa e deixamos entrar produtos, mercadorias que têm regras completamente diferentes os quais vêm competir com a nossa própria produção, e aí não se aplica nenhuma taxa de carbono à entrada em Portugal, e por isso, em Portugal ou da Europa, e por isso gostaria muito que este esforço fosse um esforço partilhado a nível global, porque se forem apenas alguns países a fazê-lo, a única coisa que estão a fazer é contribuir para a própria dificuldade da sua capacidade de produção e não para resolver problema nenhum. Armindo Monteiro, obrigada por ter estado sob escuta.